dia! Como vocês estão, meus amores? Que tal um cappuccino? Na minha caneca maravilhosa. Eu amo essa caneca, gente. Sou apaixonada por ela. Clamor da Terra, Rica Silva. Conhecem? Já vocês vão conseguir. Quem não conhece pelo título, né? Já quando eu botar de novo, vocês vão conseguir identificar. Arro? E aí, meus amados, minhas amadas, como vocês estão? Vamos começar mais um Vem Tomar Café, beleza? Hoje eu vou chamar a Yaksha para entrar comigo, depois que a gente destrinchar um pouquinho aqui o assunto que tá brotando aqui no meu coração, que tá chegando, que tá vindo junto com vocês. Arro? Então, a energia de vocês, a presença de vocês é que fazem com que esse café aconteça. Maravilha? Então eu vou aproveitar, vou pedir para vocês, manda coraçãozinho, porque o coraçãozinho aumenta a entrega, né? Mostra que esse nosso encontro está sendo bacana, que vale a pena e entrega para mais pessoas. E além disso, um aviãozinho aí para vocês chamarem mais gente para essa live. Que tal? Vamos enriquecer o nosso café com uma pitadinha de amor, compartilhamento. Arro? Maravilha? Isso aí, pode ser fogo também. Até porque eu tô muito na energia do fogo. E é muito louco, gente, porque vem agora, né, o ritual de Exu, né? Esse mês a gente tá com o ritual do Orixá Exu. E é muito interessante que estão acontecendo algumas coisas, muito assim, pelo menos para mim, algumas aberturas, esclarecimentos, insights, ainda mais fortes, mais fluidos, e coisas realmente que estavam travadas na minha vida, e que desenrolou, tava já há um tempão ali parado, beleza? E que eu estou conseguindo verdadeiramente resolver. Maravilha? Ó, não cansa o dedinho não, coração, foguinho, o que vocês quiserem aí para aumentar a nossa audiência, beleza? Então assim, e a gente quer, né, destravar, tirar os problemas da frente, prosperar, crescer e tudo mais. Agora, para quê? Né? Qual é o propósito? Para que motivo? Por que motivo? Claro que é pra gente ser mais feliz, para ter uma vida mais saudável e tudo mais. Só que quando eu entro, né? Eu conheço bem a música Clamor da Terra, do Rica Silva, né? Domingão tá aí, Oca Festival, já tá chegando. Se porventura você não comprou seu ingresso, ainda tem terceiro lote, beleza? Clamor da Terra, né? Ele fala, essa música fala justamente de um pedido da Mãe Terra, né? Um pedido da Mãe Terra para que a gente comece a enxergá-la, né? Comece a respeitá-la, comece a ser mais útil, comece a fazer movimentos, né, que não visam apenas o benefício próprio, o benefício individualista, né, mas que realmente propague um crescimento para todos. Arro? Já vai ser domingo, já tá aí, amados, já tá aí, né? E isso me fez lembrar, e assim, nós fazemos muito movimentos por aqui, né? Nós, Oca da Ana, que sou eu, a minha equipe espiritual, a minha equipe de rituais, né? Então nós fazemos grandes movimentos, a gente incentiva, busca, enfrenta preconceito, enfrenta crítica, mas também recebe muitos feedbacks de transformações, de mudanças na vida e etc e tal.
Então a gente dá diversas oportunidades, o próprio Vem Tomar Café, eventualmente quando a gente traz live. Mas eu até estava comentando com a Lorene, que vai ter live comigo mais tarde. Ontem nós estávamos conversando um pouquinho. E a gente começou a dizer assim, como o Instagram, né, às vezes é ingrato. Porque assim, eu tô pensando em fazer um post assim. Você consegue, entende, vender, né? Não só a questão do vender um produto, vender um serviço ali no sentido de da transação comercial em si. Mas quando eu chamo vocês para vir tomar café, quando eu venho aqui conversar, eu estou vendendo algo. Eu estou querendo que você compre, né? Uma ideia, um insight, uma inspiração, que você compre uma mudança de padrão, de pensamento, de sentimento. Então, eu consigo vender no Instagram em 1 minuto, eu consigo vender hambúrguer. Em 1 minuto eu consigo vender caneca. Em 1 minuto eu consigo vender piada. Em 1 minuto eu consigo vender besterol. Mas como que nós vamos vender em 1 minuto consciência? Né? Como? Assuntos tão profundos, mas que se a gente quer trazer realmente algo profundo, não dá, não pode. Por quê? Porque no Instagram, raramente, olha aqui o nosso café, maravilhoso, vocês estão aqui e eu amo, agradeço, mas o nosso café, as lives, né, que a gente faz para 1, para 5, para 1000, com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, não importa, mas quanto mais pessoas poderiam estar aqui, né, de ouvidos abertos, de coração aberto, de mente abertas, para poder receber um insight, uma orientação, uma dica, uma palavra de motivação, de alegria, ou um chute na bunda que é para poder ir para frente, porque às vezes também, né, o chute também empurra a gente para frente, né, daquelas, né, do meu jeito de ser, por exemplo, Então, assim, é muito complicado chegar aqui e conseguir comunicar tudo que a gente gostaria de comunicar. Maravilha? Que é justamente para quê? Para que a gente tenha uma relação mais honesta com o nosso planeta. Então, toda abertura de caminho, todo crescimento, toda transformação de trauma, de dores na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, precisa ter como um dos propósitos tornar esse mundo também um mundo melhor. Porque nós realmente somos um. E precisamos cuidar, né, desse planeta, cuidar no sentido de preservar, cuidar no sentido de respeitar, né, e tudo que vive aqui. Maravilha? A gente tem energia, gente, sabe? Um quantum de energia. Eu gosto muito de energético, de um determinado energético. Gosto assim, de um sabor, tudo nele me agrada, o cheiro. Então eu gosto de tomar. Só que há um tempo atrás, minha pombogira Maria Padilha, ela veio e me passou uma orientação. E ela disse que quando eu tomava energético, eu diminuía o meu Ki vital. Então nós viemos para esse mundo com uma carga de bateria, que é o tal do Ki, uma quantidade de Ki que a gente vai gastando. É diferente de energia vital simplesmente, tá? É uma bateria, é uma carga que não tem como repor, né? Da maneira como a gente repõe às vezes energia vital e etc e tal. Não tem como repor totalmente, beleza? E a gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. E quando acaba, encerrou o ciclo. Beleza? Partiu o Playboy. E tudo que a gente faz na vida, a gente investe um quanto desse Ki. E aí eu fico pensando justamente nisso, né? Cara, a gente às vezes precisa se distrair, precisa descontrair.
Mas tem hora que a gente deixa de fazer uma coisa que vai dar ali uma consciência, uma ideia, um insight, e investe em outras coisas que nem vale a pena, arro. E aí a gente fica fomentando o campo morfogenético com perda de tempo. Maravilha? Não sei por que eu tô dizendo isso, mas eu tô dizendo isso. Vou perguntar pra Yaya por que que ela acha que eu tô dizendo isso. Vou chamar a Yaksha agora. Yaya. Hello, bom Oi, meu dia. amor. E eu aqui só tipo, meu Deus, eu sei por que que ela tá falando isso. Ah, você sabe? Ai, que bom. Que É, bom. Tudo bom, e- minha linda? Bom bom dia. dia, bom dia, bom dia a todos. Esse sábado, esse final de semana, eu tava na Oca da Ana, né? Eu tava participando do ritual reservado conduzido pela Camila. E a gente, eu não sei quantos outros, né? Mas a gente acaba trabalhando algo parecido e veio muito isso daí pra mim. E os instintos da avareza e da preguiça. Além de um vídeo que eu também estava gravando pro meu Instagram, né, falando sobre zona de negligência, que é a tal da zona de conforto. E quando a gente fica nessa de tipo, gastando tempo, enrolando, enrolando, o chicote vai estalando mais alto, né? Uhum. Dependendo do seu nível de autocobrança. A culpa também. E quem que paga no final das contas? Nós mesmos, porque a gente está deixando de cumprir a nossa missão de vida, que é incrível, que é mais gostosa ainda do que tá perdendo tempo, e os bichinhos. E os bichinhos? Por E que os, os anim... bichinhos? Fala, explica melhor. e os. Doutora, aliás, gente, doutora Yaksha Félix, tá? Gente, é tão gostoso te chamar de doutora, mano, né? Pois é, né? É uma das minhas missões aí. E esses momentos em que a gente. E a gente, né, pessoal, nós que estamos aqui, que temos consciência, que a gente trabalha a nossa consciência. Tem muita coisa que a gente sabe o que é bom pra gente e a gente escolhe não fazer. Uhum, A gente escolhe deixar pra depois. A uhum. gente escolhe, deixa quieto agora por mais um tempo. E de fato, isso os animais acabam pagando o pato, né? Para quem tem cão e gato dentro de casa, por exemplo, ou até outras espécies, né? Porque eles absorvendo a energia de negligência pega bastante neles. Mas você sabe que eu vejo, você tá falando isso e eu tô lembrando de alguns casos, né? E essa zona de negligência, que alguns chamam de zona de conforto, que não é confortável, porque não é satisfatória, porque não está deixando a vida melhor, né? Mas essas negligências que a gente vem, às vezes, né? Ah, poxa vida, nossa, eu sei que vai ter um negócio ali que é muito bom. Ah, mas eu tô afim de encher a cara e ir pro barzinho, né? Então, assim, você sabe, o Oca Festival, por exemplo, né, no domingo. Cara, não vai ter ayahuasca, mas é o nosso momento de confraternizar, é o nosso momento de dançar, de dar risada, mas curando, porque vai trazendo consciência aquelas músicas, né? Não, E e aí teve além de uma. estar dentro da oca, né? Não tem jeito. Você pisou lá dentro do campo, É exato, é verdade. indiretamente, né? Algo acontece. Mas é muito engraçado que daí aí teve uma pessoa, se ela tiver que ela vai saber, que, mano, frequenta ritual, tá buscando fazer tratamento, se tornar terapeuta, que tá. Aí você vai pro Oca Festival no domingo? Ah, não sei, porque eu vou no samba, eu vou no sambão no sábado. Tudo bem, sem problema, mas você entendeu quais são as prioridades, né? É, eu sei, eu E, sei. e depende como eu votar. Arro. Então, assim, é muito louco isso. E essa negligência, né, que as pessoas, que a gente comete com quem tem animal de estimação em casa, transfere para o animal. Sim. Esquece de dar comida.
Esquece, não leva no veterinário quando tem um sintoma, porque é bicho. Ah, é bicho. Vamos ver se melhora sozinho. Arro? É bem isso. Medica por conta, faz o que quiser. Você entende? Entre outras coisas, né? Mas você falou uma coisa, é muito pontual, para ficar de dica para quem está assistindo aqui. Ai, meu Deus, será que eu sou negligente? Porque para mim, gente, antes desse ritual, eu tava ótima, eu tava incrível, mandando muito bem. Mas aí eu recebi, né? Não foi nenhuma bronca, porque Vai falando aí que o Mercado Livre chegou. beleza. Eu não recebi nenhuma bronca durante o ritual, porque ele foi muito amoroso, mas vinha uma coisa assim de tipo assim, cara, se tá bom, é o momento de ficar ainda melhor, né? E quando a gente tá dentro de uma zona de negligência, uma zona aí de conforto, fica muito fácil de perceber se você tá, pra você dar uma olhada em como que você tá cuidando do seu bichinho. Como é que tá sendo a sua atenção pro seu animal de estimação? Porque é bem o que a Ana falou. O que está no micro está no macro. E a relação com ele sempre vai mostrar muito sobre o que está rolando dentro do nosso interno. Então, se você está esquecendo de botar água, se você está esquecendo de dar uma olhada naquela carteirinha para ver se tem alguma coisa atrasada que eu precisava fazer, ele está idoso, você não está fazendo check-up, dá uma olhada para você, porque você provavelmente está negligenciando alguma coisa em você também, né? Sim, até porque no animal em si, as doenças elas são silenciosas, né? Sim, eles são truculentos, né? Eles não podem ficar demonstrando fraqueza o tempo inteiro. É Uhum. contra-instintivo isso. E Exato. Tanto que a gente agora, recentemente, atendemos um animal, né? De certa sim, forma, atendemos, porque foi em assim, parceria, que até então o bichinho estava bem e daqui a pouco ele ficou com constipação, não é isso? eu tava super pensando em contar esse caso mesmo. Ah, Né? do nada ele tá com dificuldade para fazer cocô, faz força e não sai nada. E aí, qual foi o resultado? Conta pra galera. Vamos lá, que esse caso foi bem legal. E assim, o cachorro tem 10 anos, tá? Só pra vocês se situarem um pouquinho. Então, ele é um cachorro grande, então já era idoso, tá? O tutor foi viajar. Quando ele voltou, o cachorrinho já estava com essa dificuldade de fazer cocô. Aparentemente não é nada muito preocupante, né? Ah, é só o cocô. Mas a gente foi passar ele em tratamento a pet mercana, né? Porque essa pessoa ela não é de São Paulo. Então fiz uma teleconsulta veterinária com a pet mercana, né? Então trouxe as duas coisas. E ali, tal, veio uma consciência assim do animal estar absorvendo um processo físico daquela pessoa, de doença física daquela pessoa, que era para a pessoa estar muito pior do que ela estava fisicamente, e sobrou para ele, né? Sobrou para o cachorrinho. E aí já veio indicação de cirurgia, né? Para olhar o que tinha ali dentro, porque nos exames, inclusive, não dava muita certeza. Porque aí eu pedi, vai fazer exame, né? Precisa levar no veterinário, não vai ter de jeito de ficar aqui só no energético, só na pet mercana à distância. Tem intervenção física a ser feita, por quê? Porque o corpo físico estava cometido. E aí, dá para falar, né? Dá para contar tudo o que rolou? Para as pessoas Pode, acho que entenderem? dá, sem expor a pessoa, Sem sim. expor a pessoa. Mas assim, bom, o animal estava com um problema no intestino, e aí já começou a vir algumas questões aí ligadas à alimentação dessa pessoa. E a própria negligência com a alimentação e abuso de substância. Eu falei, abuso de substância, mas não era droga, gente. Era realmente uma falta de equilíbrio nos nutrientes que aquela pessoa tinha, né? Ela gostava muito de certa coisa e ela comia só aquela certa coisa todo dia. E E aí, assim, infelizmente, o cachorro acabou pagando o pato mesmo nesse caso, né? Porque passando ali pela cirurgia, tinha uma suspeita de ser corpo estranho, de ser tumor, e no fim era o pior de tudo, o intestino daquele animal estava acometido, né, por tumor, e só que foi bem bonito o processo. No fim de tudo, assim, foi bem bonito, porque a quantidade de insights que esse tutor teve, gente. Porque quando pegou no cachorro dele e eu falei pra ele, a sua negligência com o seu corpo transferiu pro seu cachorro,
deu aquele susto, né, na pessoa, aquele susto, e ela, tipo, nossa, meu Deus do céu, que culpa de ter feito isso. Eu falei, calma, não vai na culpa, vai Uhum. resolver. Então vai pro médico, vai fazer exame, vai fazer a cirurgia. E aí é muito interessante, né? Eu não sei se eu cheguei a compartilhar isso com você, amada, mas tava difícil de marcar a cirurgia. A Ana, né, fez uma Tax Mercana, né, fez o tratamento, que foi um preparo, né, foi bem bonito. Sim. Que era para ele resistir à cirurgia. E ele resistiu à cirurgia. Foi. E assim, durante esse processo de tentar buscar marcar a cirurgia, esse tutor, ele teve que correr atrás de toda a negligência que os profissionais que ele encontrou estavam tendo. De não dar muita importância para o caso, de falar, não, vamos deixar para a semana que vem, falar que os resultados de exame iam sair ao meio-dia e depois falaram que ia sair só no dia seguinte. E aí era um reflexo, né? Das pessoas, das outras pessoas do externo com a negligência, e aí esse tutor teve que ir atrás. E ele me mandava mensagem falando assim: Caraca, eu tô aprendendo a fazer uma coisa que eu nunca soube, eu tô brigando com as pessoas, eu não tô sendo bonzinho, eu não tô só falando amém. E tudo por conta ali do cachorro. E ele me mandava tendo um monte de insights, foi a coisa mais bonita. Então, esse cãozinho ele veio, na verdade, foi escolhido, né? Depois de todo esse processo que prolongar um animal que não estava tendo o mínimo de qualidade, que era defecar, né? Um mínimo que você precisa fazer todos os dias, ele não conseguia, que seria mais indicado. Ele partir através da eutanásia. Mas o tutor que teve que tomar essa escolha, né? Eu conversei com ele, mas ele que teria que tomar essa decisão, sabendo que ia ser o melhor. Mas em todo esse processo, o cachorro ensinou tanta coisa pra ele antes de. Sim, eu dei um pouquinho de risada porque eu lembrei da piada, né? Do coração, do cérebro e do seu, né? Imagine você sem poder fazer cocô, né? Que É, loucura que seria, né? é importante pra caramba. Claro que é importante, gente, pelo amor de Deus. E aí, enfim, mas uma das negligências tinha. Gente, tudo está interligado sempre, é isso que a gente precisa compreender. E quando a gente fala de responsabilidade com a Mãe Terra, quando a gente tem responsabilidade com a gente, responsabilidade na nossa vida, responsabilidade com os compromissos que a gente assume, nós estamos interconectados com a Terra. Isso vai refletir na maneira como a gente se relaciona com a natureza, com os animais, com tudo ao nosso redor. Então tá tudo conectado, porque tem essa negligência do próprio corpo, né, em alimentação, etc e tal, e aí ele aprendeu, mas tem outras negligências também que ele acabou percebendo, né, e que ele também começou a ajustar. Quando você não põe limites, quando você não luta pelo que você quer, quando você não move, não faz o movimento necessário para aquilo que você quer. Arro, isso é ser negligente. E como que eu sei que eu estou tendo negligências espirituais? Como que eu sei que eu estou tendo negligência? Observando as pequenas negligências da sua vida. Aquilo que você, mesmo sabendo que é um desejo, uma vontade, você não faz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, que eu sei que você é a curiosa da correspondência, que quando chega a correspondência você quer saber o que que é. A React é assim, gente. Eu não sei vocês aqui. Chegou um pacote, tem que abrir, Se né? chegou um pacote de outra pessoa, eu fico olhando e falei, abre aí, vamos ver o que que tem. É que quando eu morava lá na chácara que não chega correspondência, eu mandava pra casa daí, ela ficava doidinha pra abrir. Tudo ela abriu. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui duas lixeiras, né? Porque eu sou a pessoa que quer do diferente, né? E as minhas lixeiras não têm a boca redonda, nenhuma nem a outra, né? Uma tem meia lua, a outra é quadrada, tá, tá, tá. Aí eu boto o saco de lixo, eu odeio que acontece isso. Eu boto o saco de lixo, o que acontece com o saco de lixo? Ele entra. Dependendo do que você joga, ele afunda.
E aí eu tenho um adolescente em casa, que toda vez que ele afunda, em vez de na hora de jogar um novo lixo ele levantar, colocar de novo das bordas para jogar o lixo dentro, não, ele joga o lixo de qualquer jeito, aí o lixo fica por fora do saco, aquela coisa, sabe? Querido. Cara, o que que eu preciso? Eu preciso de alguma coisa que resolva isso. Aí eu fui buscar o quê? Um clipe para colocar na beiradinha do lixo. Arro? Deu para entender? Para eu não sair espalhando o quê? Os meus lixos por aí. E aí eu Perfeito. estava fazendo psicanálise, né? Por incrível que pareça, mas isso faz parte da minha personalidade, só que todo excesso é criminoso. Eu percebi que eu andava reclamando muito, muito mais da vida, reclamando das coisas, reclamando, tava reclamando, 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 reclamando. Eu tô espalhando meu lixo por aí. Arro? Caraca. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, opa, né? Tá em excesso, não tá legal, porque a gente precisa se perceber. Então, isso que é ganhar consciência, isso que é você evoluir. Não é você ficar perfeito e nunca mais fazer, é perceber e tomar atitude. Arro? Aí Tomar vem atitude. a solução do micro também, porque eu estou resolvendo aqui no meu interno, no meu interior, aí vem a solução para eu resolver no meu exterior. Então, são muitos sinais, né? São muitas coisas que são necessárias da gente realmente começar a se mexe. Quando a gente fala de Exu, eu estou muito nessa coisa do Exu. Movimento, É, não dá. arro, movimento, impulso, vida, fogo. Se mexe, clareza, enxerga. Isso é maravilhoso. É, e a gente fez lá no reservado no sábado, misturou um nanã, um colinho de nanã que tava lá imantado no salão e o Exu de tipo assim, bora, 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 bora. A gente teve um círculo da vida lá, né, conduzido pela Camila, enfim, trouxeram uma questão bem bacana sobre relacionamento amoroso. Ah, eu tenho um padrão de atrair relacionamentos tóxicos, eu quero saber como que eu saio desse padrão. Cara, gente, eu vou trazer essa lição para vocês que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? É, foi tão simples, tão perfeito, mas primeiramente o padrão, ele era um padrão escolhido, porque depois de um certo nível de consciência, não dá pra gente ficar jogando culpa, porque o meu trauma, porque o meu passado, porque era assim. Tá, beleza. Você já sabe que você tem um padrão né, de atrair o relacionamento tóxico. Beleza. O que que você quer então agora? O que que você quer? A gente precisa saber o que que a gente quer. Você quer um novo padrão? Então, se você quiser, é as ferramentas, é o clipezinho. O que que eu preciso fazer então? E a dica que veio durante esse círculo era parar de duvidar. Porque no momento em que você começa a duvidar de você, de tipo, ah, isso aqui é bom, isso daqui é ruim, ou será que eu deveria? Começa a conspirar contra você, contra a sua prosperidade, contra a sua fé, contra o seu poder pessoal, contra as suas capacidades. Pá! É aí que vinha uma influência de energia externa que ia fazer com que a coisa ruim realmente se materializasse. Mas porque a gente dá brecha. Sim. Então, é muito interessante, né? Você falar isso. Mas deixa eu falar um trem aqui. Fale, fale. Relacionamento tóxico hoje em dia em alta. John, concordo com você, amado. Eu concordo plenamente com você, porque eu até escrevi um texto ontem que era de outra coisa, mas que no final fala assim: depois que lambeu o prato, vai dizer que a comida estava ruim, né? E essa coisa de relacionamento tóxico, gente, pelo amor de Deus, sério, é sério. O relacionamento só é tóxico quando você resolve que aquilo não serve mais pra você. Aí começa. Até então você se faz de. E se faz mesmo, tá? Arro? Se faz de inocente, de que não tá entendendo, que tá sendo compreensivo, que não sei o quê, que isso, que aquilo outro, né?
que não tá entendendo nada, que não tá sendo maltratado, que não tá sendo colocado para baixo. Mano, parou. Não tem vítima, não tem algoz. Os dois estão. Os dois, num relacionamento tóxico, os dois estão errando. É, os Não é dois. verdade? É, os Então, dois. e às vezes essa coisa de relacionamento tóxico só vem na hora que não quer mais mesmo. Arro, beleza? Tá? E eu não tô dando força pra toxicidade, não. Beleza? Tudo que é demais, todo o excesso, ele é tóxico. Então, às vezes o negócio acabou, você não separou, aí começa a ficar tóxico mesmo, né? Aí a que você não acabou de falar que o cara, ele comia só um negócio. A mesma coisa, numa quantidade enorme, direto, reto, colocando para dentro. Um alimento, né? Um alimento, se tornando tóxico. A água em excesso vai acabar te intoxicando, né? Vai acabar te dando prejuízo. Qualquer coisa em excesso. Ser bonzinho em excesso vai te prejudicar. Tudo. Tudo isso. Eu já ia falar que vocês estavam muito quietinhos, vocês não estavam comentando nada. Aí começou a galera. É. Yeah! A Luana aqui, ó. Nossa, exatamente isso. Só atrai relacionamento tóxico quando eu entendi o que eu queria. Autoconhecimento. Então, gente, tudo tem função. É para você olhar para o que você quer. É. Inclusive, em muitos trabalhos de materialização, ser fofo o tempo todo, pelo amor de Deus, né, Fernanda? É, em trabalhos de materialização, que você faz ali uma declaração, um depoimento de cocriação, tá, 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 tá. Uma das coisas é você escrever lá tudo o que você deseja. É muito comum. Ninguém fala o que deseja. As pessoas começam, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, eu não quero mais isso, eu não quero tá, 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 tá. Gente, vibra no que você quer, busca o que você quer. É, Ele mas era tão bom aí quando terminou, ele não prestava. É bem por aí, Camila, é bem por aí. Já não prestava desde o início, nenhum dos dois, né, pra ser sincera, né? Eu nunca vi alguém terminar um relacionamento tóxico e dizer assim: nossa, eu era tão cega, assim, no sentido de eu não me enxergava, eu não me dava valor desde o início. Só faz isso depois que começa a receber ali os insights, né? Mas vai meter o pau no outro sempre. Arro é perfeito. foda. E aí, seguinte, você é patrocinadora, né? Gente, eu quero agradecer todos vocês aqui que estão indo pro Oca Festival, que estão apoiando o Oca Festival, e os patrocinadores, né? Que realmente foram quem deram viabilidade para esse trabalho. Arro? Mas, Iago, se você é patrocinadora do Oca Festival, você vai estar lá domingo, né? Porque você tá em todas, né? Eu tô... Graças ao Cosmo. E o que que você vai fazer lá para a galera? Para quem vai lá no seu stand? Porque vai ter um stand lá no Oca Festival no domingo. O que que você vai fazer? Me conta. Conto. Ó, já se preparem vocês. Vocês já devem ter o que eu vou precisar para dar um presente para vocês lá no stand, tá? Que é fotinho do bicho de estimação de vocês. Eu vou abrir durante o Oca Festival consultas, avaliações rápidas, breves, porém trazendo ali consciência sobre o bichinho de vocês. Então, trazer algumas informações sobre o animal de você para você já poder trazer uma mudança no relacionamento de vocês, né? Então, conhecer mais sobre a personalidade do seu bichinho, porque às vezes a gente acha que é uma, que ele gosta de certas coisas, mas ele só aceita porque ele quer que você dê comida. Então, a gente vai fazer essa avaliação individualizada. Além de também buscar se tem algum bichinho ali que está absorvendo um processo que está trazendo sofrimento para ele. Maravilha? Então, trazendo fotinho do bichinho de vocês próprios, né? Não de outras pessoas que vocês gostam, que é da família, mas o de vocês. Eu vou fazer essa avaliação dentro da mesa Pet Mercana para eles.
e vou também dar cupom de desconto, né? Aí uns presentinhos para quem quiser. Aí acompanhamento veterinário, que também é tão importante quanto dar uma olhada no campo energético, né? Então, a minha forma de patrocinar o Oca Festival, né? Vai ser ali também trazendo os bichos, não tem jeito. A Pet Mercano tá dentro da Oca da Ana, então a gente também vai trazer ali um olhar para os bichinhos da gente. Então, expandir a consciência, abrir mais os nossos caminhos aí, mas através dos nossos bichinhos. E aí, a foto, se a pessoa levar a foto no celular, dá para fazer? Super, no celular para mim já tá maravilhoso, tá bom? Boa. Gente, para quem não sabe, né? Porque essa mulher, vou te contar, né? Eu quero ser que nem a Yaksha quando eu crescer. Essa mulher, vou te contar, ela é veterinária e é muito bacana porque ela é veterinária e a pet americana, né? Então, a avaliação mais completa que você vai ter do seu animal é com a Yaksha. Para alguns casos é possível atender em telemedicina, né? Então, por telefone. E para outros casos, a Yaya faz atendimento em domicílio. O que para cães e gatos que são mais selvagens, né, que não gosta de sair de casa para ir em veterinário, para ir em pet shop, que sofre, é a melhor opção. É a opção mais respeitosa que tem. Arro, né? Sem falar de todo o carinho, de todo o cuidado, tá? Maravilha? A Acho que foi a Luana comentou aqui. Thelma é lindo mesmo, né? Vai ser um movimento maravilhoso. A Luana comentou aqui que para eu fazer o próximo Oca Festival de sábado, né? E de fato, a ideia era fazer de sábado, arro. Só que quem está me ajudando nisso, quem não me deu a ideia, porque a ideia foi minha, mas que com os movimentos acabou fazendo com que essa ideia acontecesse foi o André Parisi. E é o cara que está produzindo as minhas músicas. E ele é maravilhoso, gente. Uma pessoa incrível, um artista super talentoso, uma sensibilidade enorme. E o André, ele não poderia, nas datas que eu tinha disponibilidades de sábado, que a Oca tinha disponibilidades aos sábados. E aí a gente acabou fazendo no domingo mesmo. Mas a intenção é que o próximo Oca Festival seja num sábado, beleza? E com outros artistas que é para a gente poder fazer aí dar vários espaços. Maravilha? E aí, Ai, você quer complementar alguma coisa? não, na verdade, dá um beijo. E assim, eu conheci o André Paris e acho que vale a pena a gente ser colocado no domingo por ele mesmo, que realmente ele está fazendo um trabalho incrível em materializar os restos da Ana da forma que ela capta, né, as orquestras que tocam na cabeça dela quando vem as músicas. E vai ser muito bom para todo mundo ter essas músicas aqui no Spotify, no YouTube, para a gente poder colocar para nós mesmos, nosso dia a dia, dos nossos trabalhos espirituais. Esse Walk Festival vai ser um dia incrível, maravilhoso, com um propósito que vai reverberar por bastante tempo. É isso aí. E é Uhum. isso, meus amados. Valeu pela presença de cada um. À noite tem live com a Lorene Batan. Vai ter sorteio. Ela vai sortear um ingresso para o Oca Festival, Hum. né? Então, gente, vamos participar. Às 8h30 da noite tem live. E, por enquanto, fiquemos com o clamor da terra de Rica Silva. Arro, arro! Bom dia para todos nós. E avise as tribos e todos. Tá na hora. A gente já perdeu muito tempo. Amar mais. Agir mais. Se unir. Fortalecer aquilo que vale a pena. Vamos colocar energia no que constrói. Beijo no coração de cada um.